A agricultura no Brasil, desde 2010, quando ultrapassou o Canadá, é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente das duas grandes potências agrícolas mundiais, os Estados Unidos e a União Europeia. Dois principais fatores estão associados ao crescimento da atuação agropecuária do Brasil no mercado externo: a mecanização do campo, vivenciada no país a partir da segunda metade do século XX, e a expansão da fronteira agrícola para o interior do território ao longo do mesmo período. A cana foi o primeiro produto de cultivo em larga escala na história agrícola do Brasil, implantada no país pelos portugueses no período colonial, principalmente com o sistema de plantação na região Nordeste. A cana é destinada também para a produção de etanol, cuja importância econômica e política é cada vez mais acentuada no contexto geopolítico internacional dos combustíveis e da fonte de energia. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cana-de-açúcar ocupa no Brasil cerca de 10% de todas as áreas utilizadas pela agricultura. É responsável por pouco mais de 17% das exportações nacionais. Sua produção concentra-se em média e grandes propriedades, principalmente nos estados de região sudeste, além do litoral nordestino, Paraná e algumas localidades da região centro-oeste. O café também foi um dos mais importantes produtos presentes na história agroeconômica brasileira, tendo o auge de seu ciclo vivenciado no final do século XIX e início do século XX, até a chegada da Grande Depressão de 1929, quando passou a sofrer certo declínio. É responsável por quase 10% das exportações do agronegócio. Ao todo, quase 70% de todo o café produzido no Brasil é destinado ao mercado externo. O principal estado produtor é Minas Gerais, que concentra mais da metade do cultivo, e ao lado de São Paulo e Espírito Santo detém cerca de 83% da produção nacional, conforme dados da Conab, referentes a 2011. Obrigado. O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino no mundo, com mais de 200 milhões de cabeças de gado, atrás somente dos Estados Unidos da América, além de ser o país que mais exporta carne desse tipo. Segundo dados do Ministério da Agricultura, apenas 16% da carne bovina brasileira é destinada ao mercado externo, sendo a maior parte comercializada no mercado interno. Isso ocorre porque a lucratividade no mercado nacional é alta e também pela baixa importação desse produto, uma vez que a carne nacional possui uma melhor relação entre custo e benefício. Mesmo assim, o governo brasileiro estima que, até 2019, as exportações brasileiras de carne responderão por 60% do comércio mundial do produto. A produção brasileira é estimada em 47 mil toneladas, aproximadamente 25% da produção mundial. Na safra de 2009 a 2010, 86% de toda a laranja no Brasil foi utilizada pela indústria, sendo que 15% foram utilizados na produção de NFC e 85% na produção de FSOJ. Comparada com a safra de 1995 a 1996, a proporção de frutas processadas cresceu em 10%, confirmando a vocação da citricultura brasileira para a produção de suco. A cultura brasileira se iniciou na região nordeste do Brasil no século XVI, com a criação das chamadas capitanias hereditárias e o início do cultivo da cana. A partir do século XVIII, com a mineração e o início das plantações de café, que a partir do século XIX seriam o principal produto brasileiro, é o que o cultivo de outros produtos vegetais começa a ganhar mais expressividade. Tal como ocorrera com o período de grande produção da cana-de-açúcar, o auge da cafeicultura no Brasil representou uma nova fase econômica. Por isso podemos dizer que a história da agricultura no Brasil está intimamente associada com a história do desenvolvimento do próprio país, ainda mais quando se considera o período a partir do século XIX, quando o café se tornou o principal artigo de exportação brasileiro, logo após o declínio da mineração. Mas o cultivo do café, que durante todo o século XIX influenciou fortemente a política do país, começa a declinar por volta de 1902, quando a crise atingiu o Brasil, que produziu mais de 16 milhões de sacas de café, enquanto que o consumo mundial pouco ultrapassava os 15 milhões.
fazendo com que o preço do café, que já estava em queda, chegasse em 33 francos, bem menos que 102 francos em 1885. O aumento da urbanização do país exigia o aumento do cultivo de matérias-primas. Atualmente, segundo os dados do último levantamento realizado pelo IBGE, em novembro de 2007, no Brasil são cultivados 58.033.075 hectares de terra, sendo que de cana-de-açúcar ainda predomina. São produzidos 514.079.729 toneladas contra 58.127,29 toneladas de soja em grão. Quanto ao café em grão, este corresponde cerca a 2.178.000 toneladas. O agronegócio é a principal atividade econômica da região centro-oeste. O mesmo engloba as agroindústrias e a produção agropecuária. A última tem se destacado no fornecimento de matéria-prima para indústrias de alimentos e de outros setores do Brasil e do exterior, principalmente carne, soja, algodão, milho, cana-de-açúcar e arroz. Na região do Centro-Oeste, é possível identificar áreas agrícolas que se destacam na produção de determinadas culturas. No Mato Grosso do Sul, as culturas que se destacam são arroz, soja, milho e no norte da capital Cuiabá, algodão no sul do estado e cana-de-açúcar ao oeste do mesmo. Mato Grosso do Sul, nas proximidades da sua capital, Campo Grande, destacam-se na produção de soja e do trigo. Historicamente, a região sempre se destacou na pecuária. Ainda hoje, essa atividade possui uma grande relevância para a economia do Centro-Oeste, representando pela maioria da renda proveniente do setor agropecuário. A pecuária desenvolvida nessa região dedica principalmente à criação de bovinos, mas também existe criadores de bubalinos e equinos.